Muito bom dia, são 11 horas e 7 minutos, horário brasileiro de verão, e nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos, no ar já há 18 anos, para fazer valer o seu direito de consumidor e de consumidora, de cidadão e de cidadã. O programa Exija Seus Direitos dessa segunda-feira, que começa ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, vai mostrar mais uma ação precisa do programa Exija Seus Direitos em defesa dos direitos dos consumidores. Uma consumidora compra um fogão, quando vai usar o forno do fogão, percebe que ele não está funcionando, tenta resolver o caso, não consegue, pede a intervenção do nosso programa. Várias vezes. Dia 4 de janeiro eu fui lá, por causa do teu feriado, né, do ano novo. Dia 4 de janeiro eu fui lá. Aí pelo dia 6, dia 8, o técnico veio aqui em casa, solicitou. E a desculpa que eles dão para a senhora? Que o vidro ainda não está pronto ainda. Vamos rever hoje a história da Jaqueline, que participou do nosso quadro A Hora da Esperança na última sexta-feira. Ela passa por sérias dificuldades ao lado do marido e sonhava em participar do nosso programa para tentar ganhar aquilo que, com certeza, vai mudar a vida dela e mudar a vida dela para melhor. Costurar em casa agora, as roupas dos clientes, tudinho. O dinheiro que ela gastava com transporte, agora vai servir já para ela comprar outro material para prosseguir mais, subir mais na vida. Agradeço a Deus, em primeiro lugar. E ainda moradores da Cidade Nova procuram o programa Exija Seus Direitos. Eles estão temerosos com uma rachadura que apareceu em uma caixa d'água. Segundo os moradores, este rompimento por causa da pressão pode causar um sério transtorno à comunidade. O Exija Seus Direitos, a edição de segunda-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. A senhora Berta Reina Tangoa Garay, 38 anos de idade, veio ao nosso programa na esperança de reencontrar o irmão, o Abner Anselmo Tangoa Moçambique, que não mantém contato já há 6 anos. A dona Berta Reina chegou do Peru para reencontrar o irmão, o Abner Anselmo Tangoa Moçambique, mas ela foi roubada na cidade de Manaus, perdeu o endereço, perdeu o telefone do irmão, e está sendo agora abrigada no centro da cidade de Manaus, na casa do seu Luiz. Segundo a Berta Reina Tangoa Garay, o Abner Anselmo Tangoa Moçambique tem aproximadamente 50 anos de idade, mora em Manaus há 20 anos e trabalha por conta própria com um pequeno comércio que ela não sabe o bairro. A Berta Reina Tangoa Garay pede através do programa Exija Seus Direitos, se você tem alguma informação sobre o seu Abner Anselmo Tangoa Moçambique, que é o irmão dela, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas e 10 minutos, os telefones da produção do nosso programa 3307-0423 já à sua disposição, para que você possa utilizar esse canal de interatividade com o programa Exija Seus Direitos. Pode mandar a sua mensagem de texto, pode mandar o seu vídeo para 9419-0784, que é o WhatsApp do programa. E nós temos aqui recebido uma grande gama de informações todos os dias, que inclusive alicerçam as reportagens que nós estamos realizando no nosso programa. Então, se você tem uma denúncia, uma sugestão, uma crítica, utilize os contatos do programa Exija Seus Direitos e nos ajude a fazer a edição do nosso programa. Uma consumidora procurou Exija Seus Direitos porque ela comprou um fogão e, quando foi utilizar esse fogão, ela verificou que o forno do fogão não estava funcionando. Aí começou aquela verdadeira peregrinação na vida de mais uma consumidora. Por diversas vezes, ela tentou resolver o problema junto à loja. Não conseguiu, veio ao nosso programa. Eu pedi para que a Amanda Mota fosse até a empresa, de posse dos dados, das informações e principalmente dos direitos dessa consumidora, para que o programa pudesse intervir nessa questão e resolver o problema. Os detalhes nós vamos acompanhar para o Rota do Consumidor na reportagem da Amanda Mota. A consumidora Cleonice Rodrigues comprou este fogão de 5 bocas no valor de R$ 650. Eu fui assar um pernil
Quando eu botei passar que eu apaguei o fogo, o pernil estava dentro do forno, o vidro temperado explodiu, quebrou. Então eu estou esperando para eles consertarem e até hoje não vieram consertar ainda. E a senhora já entrou em contato com a loja depois disso? Várias vezes. Dia 4 de janeiro eu fui lá, por causa do feriado, né, do Ano Novo. Dia 4 de janeiro eu fui lá. Aí, pelo dia 6, dia 8, o técnico veio aqui em casa, solicitou. E a desculpa que eles dão para a senhora? Que o vidro ainda não está pronto ainda. Além desse problema, também tem o problema da boca. Tem o problema da boca, que eu já comprei um maço de fósforo, que é para acender o fogão, que nem todas as bocas acendem. Sempre ele me deixa na mão. A loja cumpriu o acordo antes do prazo previsto. Mais uma vez, o programa exige a seus direitos campeão na resolução dos problemas dos consumidores. O novo fogão chegou na residência da dona Cleonice, que agora está muito satisfeita. Dona Cleonice, era isso mesmo que a senhora queria? Com certeza, era isso mesmo que eu estava querendo, porque já estava desde janeiro tentando resolver esse problema e eu não resolvia. E durante 48 horas, o gerente da loja, eu agradeço muito, né, por ele ter cumprido com a palavra que ele falou que ia entregar. A gente foi ver na segunda-feira, na quinta ele veio entregar um fogão novo. Eu agradeço também o programa Existe Seu Direito, que mais uma vez também me apoiou, que já é a segunda vez, né, que eu venho pedindo apoio dele, e graças a Deus que ele vem me ajudando. Eu fico muito satisfeito. E eu mando também um alô pro Marco Rota, né, que eu já, apesar de eu não ver ele agora, outra vez eu vi, e todos vocês do programa da produção, né, que eu estou muito agradecido por vocês me ouvirem, né, e me apoiar com o problema que eu estava tentando resolver. O programa Exija Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso resolvido. Eu queria muito agradecer a Cleonice pela confiança no programa Exija Seus Direitos. É exatamente esta linha, esse comportamento que nós temos adotado já há 18 anos de ação do programa Exija Seus Direitos em favor das pessoas que elegem o nosso programa como o último fórum, a última esperança para tentar resolver os problemas. Vejo que essa consumidora, uma pessoa simples, humilde, mas conhecedora dos seus direitos, ela já utilizou o programa Exija Seus Direitos uma outra vez, nós já ajudamos a Cleonice e esses casos que nós conseguimos resolver, esses depoimentos dessas pessoas são verdadeiramente um combustível para que a gente continue ajudando as pessoas e fazendo do programa Exija Seus Direitos um programa para servir as pessoas que dele necessitam e que nele depositam confiança. Como nós vimos na reportagem, desde janeiro que ela tentava resolver esse problema. Vocês já sabem que nós já falamos aqui no programa, nós sempre procuramos orientar o consumidor a respeito do seu direito, o produto na garantia, dentro do prazo de garantia, a assistência técnica tem 30 dias para resolver o problema, segundo a lei federal. Não é uma lei que eu fiz, não é uma lei do município, não é uma lei do estado, é uma lei federal. É o Código Nacional de Defesa do Consumidor, é o artigo 18 do Código que diz que todo produto dentro do prazo de garantia, a loja tem 30 dias para resolver o caso. Não resolvendo o problema, o consumidor ou a consumidora pode, à sua escolha, requerer um novo produto, o desconto, o abatimento proporcional ou receber o dinheiro de volta. Quem escolhe o que quer fazer é o consumidor. Infelizmente, algumas empresas, como eu mostrei aqui semana passada, ditam as suas regras, fazem as suas normas, editam o seu comportamento e se acham acima da lei. Quem transgride a lei ou quem deixa de cumprir a lei está cometendo um crime, e aqui é um crime contra a relação de consumo, é um crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor. E o próprio Código prevê multa e prisão para quem descumpre o que determina a lei. Nós temos uma delegacia do consumidor, nós temos uma vara especializada,
Nós temos órgãos especializados na defesa e proteção do consumidor. Por isso que é muito importante que o consumidor tenha consciência do seu papel para que juntos a gente possa exigir os direitos dos consumidores. As pessoas precisam demandar o seu problema, não podem deixar para lá. As pessoas que têm direitos não podem deixar o seu direito para lá, tem que percorrer todas as instâncias para que o seu direito seja assegurado. Se nós temos boas leis, se nós temos um Código Nacional de Defesa do Consumidor que protege o consumidor tem que ter consciência de que ele precisa utilizar todos esses mecanismos para que o seu direito seja assegurado. Então, com a intervenção do nosso programa, nós conseguimos resolver esse caso em 48 horas e era um caso que se arrastava desde janeiro, criando uma série de transtornos à Cleonice e à sua família. Nós fazemos também questão não apenas de resolver os casos com a intervenção da equipe de reportagem, mas também mostrar os direitos que os consumidores têm, porque o consumidor consciente da importância dele nesse processo, ele pode de forma sozinha resolver também os seus casos. Basta que ele tenha conhecimento do que determina a legislação. São 11 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho no nosso programa nós vamos rever um dos quadros mais emocionantes que nós tivemos aqui, o nosso quadro A Hora da Esperança na última sexta-feira. Vocês vão ver o sonho realizado da Jaqueline, a Jaqueline que passa por momentos complicados na sua vida, marido está desempregado, ela para costurar tem que ir até o centro da cidade de Manaus para utilizar a máquina de costura da sua avó. Ela mora no João Paulo, para vocês terem uma ideia da peregrinação dela. A avó, inclusive, que é uma senhora muito simpática, deu um depoimento muito bacana na última sexta-feira. A avó foi quem incentivou a neta a mandar uma carta para o nosso programa. Ela pediu uma máquina de costura. Ela ganhou não apenas uma, ela ganhou 2 máquinas de costura e também tecidos que eu tenho a mais absoluta certeza e convicção vão mudar a vida da Jaqueline para melhor, porque esse é o objetivo do nosso programa, ajudar as pessoas através das ações sociais do Exija Seus Direitos. 11 horas e 19 minutos. Cresce a criminalidade no nosso país. Não é incomum, é muito comum a gente presenciar, inclusive nos bairros da cidade de Manaus, comerciantes que estão montando verdadeiras fortalezas. O cidadão, o comerciante, passa agora a ficar atrás da grade e o bandido fica solto. Muitas pessoas estão sendo vítimas de sequestros ou assaltos no momento que estão chegando em casa, principalmente as pessoas que têm portão eletrônico. Tem um problema muito sério que vem ocorrendo no Brasil inteiro. Essas pessoas ficam observando toda a movimentação e nós, para tentar colaborar com a sua segurança, com a segurança da sua família, vamos mostrar agora no nosso programa dicas de segurança para que o cidadão possa se prevenir da onda de assaltos e sequestros que campeia por esse país. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. As cenas que você vai ver agora não são reais, mas são baseadas em histórias de assaltos que acontecem diariamente na porta de casa. Primeira simulação. O casal chega em casa de carro e é rendido em frente à garagem. Perdeu. Quietinho todo mundo. Os bandidos invadem o carro e assim conseguem entrar na casa. Agora vai. Quando você embica o carro nessa posição, fica mais fácil os assaltantes abordarem num ponto cego. E eles não enxergam essa posição, né? Por isso que acaba a pessoa falando, parece que surgiu os assaltantes do nada, eu não vi. E nessa posição, eles não têm como mais ir embora. Segunda simulação. O casal comete novamente o erro de colocar o carro na direção da garagem. E agora o motorista desce para abrir o portão. Aí, maluco, perdeu. Calma. Vem. Dá a chave do carro. Não perdeu. Que tudo bem. Perdeu. A vítima ainda reage ao assalto. Acaba morta e os bandidos fogem com o carro. Quando você tenta reagir, Roger, o que acontece? Sempre o assaltante, ele tem mais um comparsa com ele. Então ele provavelmente vai aparecer nas costas, ou vai dar o tiro nas costas ou na cabeça, para poder até
salvar o seu parceiro que está em luta corporal. Então aqui ele achou que tinha só um assaltante, na verdade chegou um outro depois. Chegou um outro. Sempre o assaltante está um número maior, nunca está sozinho. Marcos Doval explica agora qual o jeito menos arriscado de chegar de carro em casa. É a nossa terceira simulação. Ele vai parar no canto da pista, vai parar em frente à casa, ele vai observar que não tem nenhum suspeito, vai abrir o portão eletrônico. O portão eletrônico começou a abrir, ele ainda continua observando, vai deixar um carro passar, que é o tráfego, ele não vai interromper o tráfego, e aí sim ele vai fazer a entrada na casa dele. E se o portão não for eletrônico, como abri-lo de forma segura? Ainda no carro, o casal telefona para alguém que está em casa e pede para abrir o portão. Oi, meu filho, pode abrir o portão, tá? Tá, tô abrindo. Isso evita que o motorista tenha que descer do carro e diminui as chances do assaltante. Quem está abrindo o portão tem que também estar atento, olhando para os dois lados da calçada, para não ser surpreendido também. E se o casal encontrasse alguém suspeito na rua antes de entrar? Então olha só, que nós podemos observar, o casal percebeu que tinham 2 suspeitos na rua deles, então o assalto foi frustrado e essa é a medida correta que se deve fazer para a sua segurança. Muito bem, vejam a que ponto nós tivemos que chegar nesse país, né? Mostrar no nosso programa os cuidados que o cidadão precisa ter quando vai chegar no seu lar, na sua residência, porque existem muitas pessoas que estão se especializando nesse tipo de sequestro ou nesse tipo de assalto. As pessoas esperam, vão monitorando o dia a dia, a rotina das famílias. Esse caso aí que nós mostramos agora, que são imagens que estão na internet, ilustra bem a real situação hoje e a forma com que os bandidos estão agindo. Então o objetivo principal de mostrarmos hoje esta reportagem é exatamente, primeiro, deixar as pessoas mais atentas e mais vigilantes com relação à sua chegada na sua residência. Muitas vezes a gente vem distraído, que a gente vem pensando várias e várias coisas e acaba se distraindo um pouco. Então é preciso que nós tenhamos esta atenção redobrada para que casos como esse não venham vitimar a família do estado do Amazonas. E outro ponto que é crucial é este aí: não reagir sob nenhuma hipótese. Muitas vezes o cidadão desse chega preparado para matar ou para morrer. Eles não têm nada a perder na vida. Então é importante também que as pessoas tenham esta mentalidade e esta consciência. Nunca, mas nunca mesmo, está aí, ó, uma pessoa especializada, um perito nesta área, recomendando que nunca a pessoa deva tentar reagir ou travar uma luta aí com esses bandidos que, como eu disse, não tem nada a perder na vida. São 11 horas e 25 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos ver mais uma história da vida real que nós contamos aqui na última sexta-feira no nosso quadro A Hora da Esperança. A história da Jaqueline, que mandou uma carta pra gente. Ela queria participar do nosso quadro A Hora da Esperança, ela participou e mais um final feliz vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Usuários da linha 439 estão reclamando da demora do coletivo. Segundo hoje os usuários, 2 horas e meia passaram aguardando pacientemente ônibus da 439. Vamos aqui reforçar o nosso apelo em nome dessas pessoas. Muitas chegaram atrasadas hoje no seu trabalho, exatamente por conta dessa grande demora. 2 horas e meia, seu Pedro Carvalho. O ônibus está demorando para passar. Então fica aqui o alerta do programa Exija Seus Direitos em nome desses usuários. O programa Exija Seus Direitos recebeu uma denúncia dos moradores da Cidade Nova 5. Eles estão muito aflitos com uma situação que eles estão passando. Tentaram resolver, também não conseguiram, pediram a intervenção do nosso programa. Tem uma caixa d'água que está com rachadura. E a pressão da água, segundo os moradores desta área, pode fazer com que aconteça uma tragédia na Cidade Nova. Nós estivemos lá com a equipe de reportagem para tentar sensibilizar a empresa Manaus Ambiental. Os detalhes na reportagem da Amanda Mota.
Moradores do bairro Cidade Nova 5 pediram ajuda ao programa Exija Seus Direitos porque não sabem mais o que fazer com o perigo iminente causado por uma caixa d'água localizada na Avenida Coronel Sávio Belota, na Bola do 23. Pode desabar de uma hora para outra e vai acontecer um grande acidente, alagar as casas, porque quando chove, é enxurrada, aqui só existe um esgoto, né, bem em frente à minha casa e a da minha vizinha, que alaga tudo. Aí o que acontece? Deságua lá na mata, tá cheio de cratera no nosso quintal. E se acontecer o acidente com essa caixa, desabamento, o que vai ocorrer é um acidente maior, né? Olha as condições que tá aí, ó. Vazando toda aí, arriscado até desabar, matar alguém que vai passando aí, machucar um carro. Ela pode qualquer momento cair aí, falta água nessa região e acidentar alguém, né? E também já arrumaram 2 vezes que quebraram, mas nada foi resolvido. Isso foi verdade, eu já moro aqui há 4 anos, sempre cai água todo dia, jorra muito, entendeu? Eles relataram que esta situação vem piorando a cada dia e que desde a inauguração, há cerca de 10 anos, a Caixa apresenta inúmeros vazamentos. Sempre foi assim, e a falta d'água continua. Nós temos um esgoto ali perto de onde eu trabalho, que o esgoto tá tudo entupido, alaga a casa dela, alaga dela, e a minha tá... qualquer hora, qualquer momento desaba aquele esgoto ali. Então, a gente queria uma solução, que alguém viesse olhar, visse essa situação aí, porque a gente tem medo que realmente venha acontecer um desabamento, que ela desabe aí a qualquer hora e qualquer momento, né? Olha, nós tentamos de todas as maneiras ouvir a empresa Manaus Ambiental, não atendem telefone, não responderam e-mail, não estão nem aí para a situação da Cidade Nova. O que nos causa espanto e surpresa é de que moradores que não têm conhecimento técnico a respeito desse problema, que não são engenheiros, estão percebendo a olhos nus um problema seríssimo que pode causar uma tragédia. E ninguém dá atenção da empresa Manaus Ambiental. Aliás, a Manaus Ambiental faz ouvido de mercador há muitos anos na cidade de Manaus, com a complacência, inclusive, do poder público, que não toma também providências para chamar a empresa à sua responsabilidade. Nós estamos fazendo aqui, no nosso programa, um alerta em nome desses moradores. Essas pessoas estão vendo que a cada dia a situação se agrava. Nós tentamos mostrar o problema à empresa Manaus Ambiental, não estão nem aí para esta situação, que é uma situação grave, como eu disse. Moradores dessa área que não têm conhecimento técnico estão vendo o tamanho do problema e o tamanho de uma tragédia que pode acontecer. Mina a água, brota água, a pressão da água pode fazer essa caixa d'água arrebentar de uma hora para outra. Deus sabe o tamanho do prejuízo e que pode acontecer se algo não for feito pela concessionária. Nós, como eu disse, responsáveis que somos, entramos em contato com a empresa para tentar ouvir a direção da empresa, tentar ouvir os responsáveis pela empresa, alguém da parte de engenharia, até que possa tranquilizar os moradores. Porque nós não temos informação, inclusive, se a própria empresa já fez uma inspeção nessa caixa d'água, se está tudo bem, se é normal acontecer vazamento. É claro que todos nós sabemos que isso não pode ser normal, mas a empresa que não respeita a lei na cidade de Manaus, que não respeita os poderes, que não respeita os consumidores, que não respeita os seus clientes, que cobra taxa de esgoto onde não presta serviço, que mete a mão no bolso do consumidor manauara, essa empresa está virando as costas para a cidade de Manaus, só quer saber do lucro fácil, não instalou até hoje a tarifa social. E por que é que não foi instalada até hoje a tarifa social? Por que é que pessoas que saem das margens dos igarapés, que vão morar no Prosamin, que vão por viver melhor, por que é que essas pessoas não têm tarifa social instalada nas suas residências? Para que a empresa continue metendo a mão no bolso das pessoas simples e humildes da cidade de Manaus, com a complacência do poder público. Que o poder público não força a empresa a prestar um serviço como deveria. Não força a empresa a respeitar as pessoas simples e humildes de Manaus. Não força a empresa a respeitar o consumidor. Nós temos uma ação na justiça
pedindo a suspensão dessa famigerada cobrança da taxa de esgoto. Isso é uma vergonha, o que permitiram fazer na cidade de Manaus. Uma empresa cobra onde ela não presta o serviço. São vários os bairros, são vários os conjuntos habitacionais onde a empresa Manaus Ambiental está promovendo o chamado enriquecimento ilícito, que ela cobra por algo que ela não presta. Ela tem que fazer a coleta, o tratamento e a destinação do esgoto. Ela não faz nada disso. Muito faz é coletar e o resto ninguém sabe o que é feito na cidade de Manaus. O pior, o mais grave, o agravante de tudo isso é que permitem que a empresa faz isso, que ela haja dessa maneira, que ela meta a mão no bolso do povo de Manaus. É isso que nos causa ainda mais revolta. Então, tá aí o problema, está aí o alerta do nosso programa, está aí o pedido de socorro dos moradores do bairro Cidade Nova 5. Está aí o grito desses moradores que estão convivendo com esta situação, que não é de hoje, e é uma situação que merece a atenção da empresa concessionária Manaus Ambiental, porque pode acontecer uma tragédia se nada for feito para conter ali estes vazamentos que não é de hoje que acontece. A verdade é essa. Como não é de hoje a irresponsabilidade da empresa Manaus Ambiental. São 11 horas mais 35 minutos. Entrou em vigor no último sábado, dia 1º, o aperto mais significativo da legislação brasileira de trânsito desde a adoção da lei seca. Agora, quem for flagrado disputando racha terá que pagar R$ 1.915 de multa. Se as disputas, esses rachas promovidos por delinquentes, e eu perdi um irmão, porque um imbecil desse estava fazendo esse tipo de coisa, se deixar morto ou ferido, a punição chega a 10 anos de prisão, e eu acho que é pouco, 10 anos de prisão. Muito pouco. Ultrapassagem local proibida ou pelo acostamento, o valor passa de ser de R$ 957. Em caso de reincidência, os valores serão dobrados. Das 11 alterações feitas, 6 se referem à mudança no valor das multas. Veja como são as coisas nesse país. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão também que, se acabar, se fechar, não vai fazer nenhuma falta ao povo brasileiro, como se a ANAC fechasse, a Anatel fechasse essas portas, se a Anatel, essas agências se fechassem, o povo brasileiro nem ia saber que fecharam, para vocês terem uma ideia, porque elas funcionam como banca advocatícia, como uma banca de advogados para defender as concessionárias que elas deveriam não representar, mas acabam sendo as advogadas, essas agências dessas empresas. Empresa de aviação civil, empresa de telefonia fixa, móvel, internet e por aí vai. Mas veja como são as coisas. Ao invés do povo, do cidadão, do motorista ter a consciência de que está dirigindo e pode causar um sério dano no trânsito, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros. Como o Brasil as coisas só acontecem dessa maneira, agora o CONTRAN achou por bem duplicar o valor das multas de 10 anos de cadeia para quem cometer mortes no trânsito, cometer grau de irresponsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu duvido que alguém que vai matar no trânsito vai ficar 10 anos preso. Porque sempre que confeccionam uma lei nesse sentido, deixam lá uma brecha para o cidadão poder se beneficiar dessa brecha. Eu digo isso porque eu perdi um irmão em 1998 e até hoje os 3 menores de idade que estavam bêbados e drogados fazendo racha, eles não foram sequer julgados. Porque são menores, porque é o pai que vai responder, é uma família que tem muito recurso. E até hoje, desde 98, que a minha família aguarda uma reparação que não veio. Então, essa história aqui é tudo balela para inglês ver. Essa teoria, na prática, não vai funcionar de jeito maneiro. E não é só o caso do meu irmão. Tem centenas e centenas de casos nesse país de impunidade daqueles que matam no trânsito. O cidadão é pego dirigindo embriagado, fazendo zigue-zague, chega na delegacia, paga uma fiança de 800, de 900, de R$1.000 e vai responder o processo em liberdade. Que lei seca é essa?
Cidadão pego, embriagado, tem que ir pra cadeia, cumprir 10 anos de cadeia, sem progressão de pena. Ah, mas porque ele tem bom comportamento. Bom comportamento o cidadão tem que ter aqui fora, não lá dentro. Se as pessoas tivessem mais consciência nesse país, nós não precisaríamos ter tanta legislação como nós temos no Brasil. E para que tanta lei, Paulo César? Me diga, para que tanta lei nesse país? Se as leis não são cumpridas, se o próprio legislador deixa lá brecha para que o cidadão possa se beneficiar. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu falo com conhecimento de causa. É o tamanho da minha indignação, o tamanho do barulho. Agora vão alterar a legislação para endurecer a regra. Isso tudo é balela, é conversa para boi dormir, é conversa fiada isso aí. Editaram a lei seca em 2008. Quem for pego dirigindo vai ter 10, 12, 14, 50 anos de cadeia. Mentira! Cidadão é pego com a boca na botija, não consegue nem falar. Vai preso, fica 1, 2 horas, paga uma fiançazinha lá e sai e fica por isso mesmo. Quantas pessoas embriagadas já mataram gente nesse país? E quem é que ficou preso? 11h40, vamos falar de coisa boa no nosso programa. O Exija Seus Direitos, na última sexta-feira, cumpriu mais uma vez com o seu papel, com a sua finalidade, que é o de tentar mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor. A Jaqueline foi incentivada pela avó dela a mandar uma carta para a produção do nosso programa. A carta da Jaqueline foi selecionada pela produção, ela participou do nosso quadro A Hora da Esperança, ela queria uma máquina de costura, porque hoje, para ela costurar, ela tem que sair do João Paulo II e até o centro da cidade de Manaus para poder utilizar a máquina da sua avó. Veja a peregrinação que uma senhora faz para poder trabalhar. E como ela estava com muitas dificuldades, tanto ela quanto o marido, a avó incentivou então para que ela enviasse uma carta à produção do nosso programa. A carta dela foi selecionada, ela participou aqui do nosso programa, nós contamos uma história muito bacana, ela se emocionou muito e eu tenho certeza que emocionou também os telespectadores do nosso programa. Mais um sonho realizado no nosso quadro A Hora da Esperança. A reportagem é da Amanda Mota. A costura é uma das habilidades femininas mais antigas que existem no mundo. Sem dúvida, foi uma das primeiras formas de trabalho para muitas mulheres. Dona Jaqueline Machado já foi casada e teve 3 filhos. Hoje em dia, mora com um novo marido no conjunto João Paulo II, bairro Nova Cidade. Sua única fonte de conseguir dinheiro sempre foi trabalhando com costura. O dinheiro que eu pegava, comprava as coisas, os materiais que a gente precisava dentro de casa e o resto eu usava por onde eu não tinha, minha avó me dava e assim. Mas atualmente, por não ter uma máquina de costurar, ficou mais difícil sua situação. Quando roubaram a minha máquina, eu não vi mais nada. Eu tinha que vir para cá, para minha avó aqui no centro, fazer meus trabalhos. Toda vez que Dona Jaqueline pega alguma encomenda, ela depende da máquina de costura da sua avó, que mora no centro. Como fica distante de sua casa, nem sempre é possível ir até lá para costurar. Eu pego as encomendas lá e venho de ônibus lotado, né? Aí chego aqui, saio daqui às 6 horas, 7 horas, lotado o ônibus também. Às vezes tem pessoas que são tudo, como diz o outro, mal educada. Não dá lugar pra gente sentar. E eu enfrento aquilo tudinho. Tudo pra quê? Pra conseguir tudo que eu quero. O lucro, que já é pouco, fica ainda menor. Eu quero sair desse sufoco, de vir pra cá, de lá do João Paulo. Vim pra cá fazer o meu trabalho aqui no centro. E estando lá, eu já faço lá mesmo, entrego lá mesmo. Com fé e esperança, ela entrou em contato com a nossa produção. Ela merece ganhar pelo seguinte, porque o marido dela é doente, né? Aí
Eu mandei ela fazer essa cartinha pro Marco Rota para ver se ele ajudava ela, né? Eu digo, minha filha, ele te dá, tenho certeza. Tem que ter certeza do que a gente vai fazer, não é? Porque você merece, ela merece, sabe? E ela ganhou não apenas uma, mas ganhou 2 máquinas. Uma máquina galoneira semi-industrial e uma outra overlock também semi-industrial, que nos foi doado pelo seu Samuel, da Servimac. Muito obrigado a Servimac, que fica na rua Itaetê, número 800, Cidade Nova 5, telefone 3645-6390. E também a Tapajós Tecidos, Jaqueline, vai doar para você, Dona Socorro da Tapajós, está doando vários tecidos para que você comece a trabalhar já hoje com essas suas máquinas. Muito obrigado a Dona Socorro da Tapajós Tecidos. Tapajós Tecido tem um prazer imenso de estar participando do quadro A Hora da Esperança, contribuindo para a realização do sonho da dona Jaqueline Machado. Visite uma das nossas lojas na Tapajós Tecido Centro, Mutirão e Educandos. Costurar em casa agora, as roupas dos clientes, tudinho. O dinheiro que ela gastava com transporte, agora vai servir já para ela comprar outro material para prosseguir mais, subir mais na vida. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e as pessoas que me ajudaram. Agradeço a todo mundo. Olha, eu queria muito agradecer mesmo a Servimac, que nos ajudou a realizar o sonho. E foi além, inclusive, do pedido da Jaqueline. Ela pediu uma máquina, nós conseguimos 2 máquinas, uma galoneira e uma overlock. Conseguimos o tecido também com a Tapajós Tecidos, que eu queria agradecer a Socorro e todo o pessoal bacana que sempre ajuda a gente aqui no nosso programa. Então, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas, nós precisamos dessas parcerias. E muito obrigado à nossa querida Servimac, muito obrigado à nossa querida Tapajós, que eu não tenho dúvida alguma que este gesto de solidariedade vai concretizar a mudança na vida da Jaqueline, a mudança na vida da família dela, um melhor padrão de vida para ela e para a família dela. Este é o objetivo deste nosso quadro e eu queria muito, e todos os dias eu agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade de ajudar as pessoas. Este quadro foi criado pensando no bem-estar das famílias, pensando no bem-estar das pessoas, na contribuição que a gente, juntamente com outras empresas, com empresários que têm um bom coração, que têm a solidariedade nas veias, para que juntos a gente pudesse ofertar dias melhores às pessoas. E graças a Deus, nós temos cumprido esse nosso papel, esta nossa filosofia. E eu queria muito agradecer a essas empresas que confiam no nosso programa, que depositam confiança no nosso programa, mas que, acima de tudo, entendem o seu papel também social dentro da nossa sociedade. Muitas vezes são pessoas muito simples, são empresários muito simples, que começaram de baixo, que foram crescendo e sabem do valor da oportunidade, de oportunizar as pessoas para que as pessoas, através do seu trabalho, possam ter dias melhores. Então, que esta imagem bacana da dona Jaqueline, de muita emoção, possa ser agora a história de uma nova página na vida da Jaqueline e na vida da família dela, que nos deram a honra de poder contar essa história bacana aqui, de muita dificuldade, mas acima de tudo, de muita fé em Deus, que dias melhores virão. Nós estamos encerrando o nosso programa, hoje é dia 3/11, e hoje é aniversário do Matheus Rota. Queria mandar um beijo ao meu filho mais velho, Matheus, que completa hoje 17 anos de idade. E veja como são as coisas, Sabadinho.
Eu nasci no dia 11/3, o Matheus nasceu no dia 3/11, né? Se fosse a gente fosse ensaiar, talvez não teria dado certo. Então, um beijo ao Matheus, muitas felicidades da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, das suas primas, dos seus primos, enfim, dos seus avós. Um beijo de todos nós, que você continue sendo esse menino bacana, educado, exemplar, sempre disposto a ajudar. Um beijo ao Matheus, parabéns e felicidades. 11h49, estamos encerrando mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar hoje o Câmera 13 e o programa da nossa gente. Uma ótima e abençoada semana a todos, que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã, com mais uma edição do nosso programa ao vivo para toda Manaus. Boa tarde e até amanhã.